Arif entrega o celular e o carregador de Bahá e diz que ela precisa ir à delegacia dar o seu depoimento, porque foi na casa dela que aconteceu o homicídio. Bahá diz que vai, mas primeiro vai para aquela casa para resgatar os seus filhos e levá-los embora. Arif diz, mas eles não têm nada a ver com isso. Você vai para a delegacia depor amanhã. Na delegacia vai falar que não conhecia esses caras, que encontrou com a sua mãe. Vai falar que acabou de ficar sabendo de tudo isso porque estava na casa de uma amiga. Bahá diz, eu não vou falar isso. Eu vou falar para a polícia que o Sarp Sesmele, que achavam que tinha morrido, tá vivo. E que tudo isso foi totalmente por causa dele. Eu vou falar que ele foi o responsável. Piril pergunta se Sarp tem certeza de que a Bahá ainda vai voltar naquela noite. Sarp diz que as crianças estão ali e tem certeza que ela vai. Piril diz, não sei, talvez aquele homem, aquele namorado dela, não deixe ela ficar aqui junto com você. Sarp não gosta nada do que ela fala e diz, esse homem não é nada da Bahá, ele não é nada dela. Piril diz, mas Sarp, isso é normal, a Bahá pensou que você estivesse morto há anos. Todo griladinho, Sarp diz, já chega, não fala mais isso, Piril. Piril diz, mas infelizmente essa é a verdade. Querendo ou não, eles namoram. Esse homem e a Bahá estão juntos. Por que você acha que eu não te contei que ela estava viva? Quando eu descobri que a Bahá ainda estava viva, também soube que não estava sozinha. Foi por isso que eu preferi não te contar. Com muita raiva, Sarp diz, chega, eu não quero mais olhar para sua cara. Piril continua com seu jogo e diz, você pode perguntar para o Muniz se quiser. Eu sei que ele tem fotografias da Bahá com o namorado em um café. Ele pode mandar para você. Isso se o seu coração aguentar, é claro. Bahá chega. Sarp vê ela entrando, mas não a chama. Piril a vê e diz, meus sentimentos, Bahá, eu sinto muito. Bahá passa por ela como se não estivesse a vendo e vai direto para o quarto. Henry diz a Edil que vai lhe dar o telefone do seu Enver. Amanhã ela liga para ele e muda para sua nova casa. No dia seguinte, Enver diz a Sirin que alugaram o quarto dela para uma moça. Surpresa, Sirin pergunta à mãe se uma estranha vai morar na casa deles. A Tice diz que não é uma estranha, é a prima do seu Henry. Sirin reclama muito, diz que aquele é o seu quarto e pergunta por que ela não vai pro outro. Enquanto Doruk ainda dorme, Bahá diz a Nissan que precisa da ajuda dela. Nissan pergunta como assim. Bahá diz, a gente precisa muito sair dessa casa, mas o seu pai não tá deixando. Nissan pergunta por que ele não tá deixando. Bahá diz, não me pergunta isso agora, tá? Só confia em mim, filha, tá bom? Vai ser bem melhor pra gente sair daqui. Nissan diz que também não quer mais ficar ali, mas o Doruk vai ficar triste. Bahá diz que é por isso que só vão contar pra ele no último minuto. Nissan diz, como assim no último minuto? Bahá diz, hoje à noite a gente vai sair dessa casa, nós três. O Arif vai estar esperando nós três lá fora com o carro dele. Quando todo mundo estiver dormindo, a gente vai sair da casa em silêncio. Ninguém vai poder ver a gente. Aí a gente vai entrar no carro do Arif e vai embora. Nissan pergunta se o Doruk não quiser ir com elas. Bahá diz que precisam fazer ele pensar que é uma brincadeira. Nissan diz que vai ajudar a mãe. Sirin pergunta à mãe como a Bahá está e diz, antes ela era a esposa do Sarp, mas agora ela é só a amante. A Tice diz, como você pode me falar isso? Como se ela estivesse lá porque quer. Ela não queria ir. Sirin diz que não tem certeza se ela vai querer voltar para ele ou não. A Tice diz, mas isso não é da sua conta. Sirin reclama por estar trabalhando e pede para a mãe falar com o pai. A Tice diz que estão devendo para o Sarp e conhece o marido. Se ele não pagar essa dívida, vai morrer de angústia. E então agora, as duas vão ter que ajudar. Seida chega cedo ao trabalho e Henry a chama para tomar um chá com ele. Seida puxa a conversa perguntando quando ele casou e se tem filhos. Henry diz que se casou há 4 anos e não tem filhos. Henry diz que viu a foto de um garoto no celular dela e pergunta quem é. Seida diz que é o Arda, o seu sobrinho, seu amor, e gostaria que ele o conhecesse. Seida pergunta se a esposa dele trabalha. Henry diz que ela trabalhava, era arquiteta. Seida pergunta por que ela não trabalha mais. Henry diz, ela morreu, ela teve a mesma doença que a Bahá teve. Só que ela não aguentou. Enver conseguiu trabalho em uma banca de frutas e verduras, onde precisa pegar caixas, atender os clientes e fazer entregas.
Doruk pergunta a Piril como que fala chá em inglês. Ela responde para ele e Doruk diz: "Você é o Tyr. Tudo bem, Tyr?" Sarp acha a graça dele. Irritada, Nissan diz: "E como que fala burro?" Piril e Sarp ficam sérios e calados. E Barra diz que Nissan não precisa aprender a palavra burro. Doruk pergunta se o pai dormiu no sofá. Sarp diz que sim, e Doruk pergunta se pode dormir com ele essa noite. Sarp diz que é claro que pode. Nissan e Barra trocam olhares, pois isso estraga os planos delas. Dundar está na loja de olho em Sirin, enquanto ela atende 2 clientes. Sirin trata as clientes bem, mas, como Dundar volta toda a sua atenção para outra cliente, Sirin aproveita para falar mal dos tecidos para as senhoras, e elas vão embora sem levar nada. Enver liga para Sirin e manda ela ir direto para casa quando sair do trabalho, porque a inquilina vai estar lá, pois ele vai estar ocupado e talvez a mãe dela não chegue lá a tempo. Barra está no jardim com os filhos e diz a Doruk que hoje tem uma grande surpresa para eles. Doruk diz: "Surpresa, mãe?" "Ah!" Barra diz que sim e que quando todo mundo estiver dormindo vai ser uma brincadeira muito secreta, vai ser muito divertida. Doruk pergunta como ela chama. Barra diz que chama missão secreta, mas não pode falar agora, porque senão vai estragar a brincadeira e só os 3 podem brincar de tudo isso. Doruk diz: "E o papai vai brincar com a gente? Eu quero que ele brinque, senão eu não vou brincar." Barra diz que é claro que o pai dele vai brincar, mas ele não sabe que tá nessa brincadeira. Eles vão enganar ele. Doruk diz: "A gente vai enganar o meu papai?" Nissan diz: "Isso, não é muito divertido?" Barra diz: "Mas olha só, para brincar de missão secreta, você não pode dormir com o seu pai hoje à noite. Entendeu, filho?" Doruk diz que sim. Nissan pergunta à mãe o que vão falar para o pai. Barra diz que não sabe, que vai ter que pensar. Nesse momento, Sarp aparece no jardim. Doruk vai correndo pro colo do pai e diz que precisa falar uma coisa para ele. Barra e Nissan ficam apreensivas. Doruk diz ao pai que não pode dormir com ele essa noite. Sarp pergunta por quê. Doruk diz que é porque vão brincar no quarto e sorri para a mãe. Barra fica aliviada, sorri e pisca para ele. Munir diz a Swat que o Razin disse para ele que eles precisam terminar com a guerra entre as 2 famílias. Swat pergunta o que ele disse. Munir diz que não disse nada antes de falar com ele. Mas Swat conhece o seu irmão tão bem quanto ele e acha que não é uma boa coisa ele querer fazer as pazes tão de repente desse jeito. Swat manda Munir pedir um tempo para que ele possa pensar sobre o assunto. Swat liga para Sirin, dizendo que quer saber se ela tá bem. Sirin diz que é óbvio que não tá. A fizeram trabalhar num lugar horrível, ela não tem tempo de fazer mais nada. Swat diz que vão dar um jeito nisso. Sirin chega em casa e, surpresas ao se verem, ela e Edil dizem ao mesmo tempo: "Não acredito." Mais tarde, Enver pergunta a Tice onde que a Sirin e a Edil se conheceram. Enver diz que não entendeu nada, que a Sirin disse que ela era louca e se trancou. A Tice diz que a Sirin foi ao café ontem, que sabia que ela ia, mas esqueceu de avisar que eles iam estar no cemitério. Foi lá que ela conheceu a Edil e elas tiveram uma discussão muito feia. A Tice garante que Edil não é um anjo e diz que acha que o seu Henry queria se livrar dela, por isso gostou da ideia. Enver diz: "Tá bom, tudo bem, deixa elas 2 se matarem, quem sabe alguém aprenda a lição." A Tice pergunta por que ele chegou tão tarde em casa, o que estava fazendo. Enver diz que esqueceu de falar que arrumou um emprego, mas mente que está trabalhando em uma clínica como assistente. A Tice diz que fica feliz por ele, mas que espera que não seja trabalho que se canse, pois ficou preocupada com o coração dele. Enver diz que ficou sentado o dia inteiro. Nissan e Doruk vão dar boa noite para o pai. Sarp pergunta se não pode brincar com eles também. Nissan diz que não, que é uma brincadeira para 3. Sarp pergunta como que chama a brincadeira. Doruk diz que ela não sabe, é segredo. Eles beijam o pai. Doruk beija e abraça Piril também, e eles vão pro quarto. Sarp diz a Piril que a Nissan não gosta dela se aproximando assim do Doruk, que sente que a mãe dela tá sendo traída com isso. Piril diz que não fez nada demais, que o Doruk lhe deu um abraço e pergunta se devia ter se afastado. Sarp diz que não pediu para ela fazer isso, só que ela tome mais cuidado.
Nissan e Doruk discutem. Ele diz que hoje não fez nada de errado. Nissan diz: você fez, beijou aquela mulher. Barra diz: Nissan, pra que falar assim? Como aquela mulher? Ela é a sua tia Piril, a mãe dos seus irmãos. Que grosseria. Agora deita na cama. Tenta esquecer a tia Piril. Vamos pra nossa brincadeira. Doruk fica muito animado e Barra pede pra Nissan falar com o irmão. Barra coloca os dois para dormirem e diz que vai acordá-los quando for a hora de brincarem. Durante o jantar, Enver conversa com Edil sobre o trabalho dela. Edil diz que não trabalha mais no café. Sirin dá um sorrisinho e pergunta por que demitiram ela. Edil diz: porque eu discuti que nem uma louca. Sirin diz: isso acontece. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.